Então, boa noite. A gente vai estar hoje aqui nesse bate-papo sobre livros portais. Então, primeiro ponto interessante para nós, né? Eu já falei com alguns de vocês algumas vezes, eu vou dar algumas características do que é um livro portal. Nós temos alguns livros no planeta Terra que eles têm essa denominação, são chamados livros portais. Por quê? Primeiro, um livro portal é um livro que toca o nosso coração. Então, esse é um ponto legal. Segundo, um livro portal é um livro que, quando a gente lê mais de uma vez, cada vez que a gente lê o livro, a gente tem a sensação que está tendo um conhecimento novo, que não estava lá na primeira vez que eu li. Então, você leu a primeira vez e fala, nossa, que livro incrível, tocou meu coração, tal. Aí você vai ler uma segunda vez, nossa, essa informação é fantástica. Mas como isso não estava aqui a primeira vez que eu li? Se você vai lá ler uma terceira vez, aparece uma outra informação. Então, por isso que ele é um portal. Cada vez que você abre, você adentra um espaço de conhecimento diferente, que você não tinha entrado na primeira vez. Uma outra coisa interessante também sobre os livros portais é que quando a gente lê, a gente sempre tem uma transformação na nossa vida. A gente fala assim, nossa, antes e depois da leitura desse livro, minha vida teve uma mudança de chave, eu tive insights de consciência, depois da leitura desse livro, eu fiz um outro curso que me expandiu, eu conheci pessoas, eu conheci lugares, então ele expande a nossa consciência, ele faz uma virada de chave na nossa vida. Uma outra coisa também, que é uma característica de livro portal, ele sempre está muito à frente do seu tempo. Então, o ano em que ele foi escrito e os conhecimentos que ele traz é muito à frente, muito além da época e do tempo. Então, muitas pessoas não compreendem os livros portais. Elas leem e, às vezes, não entendem nada do que estava lá. Por isso que, algumas vezes, quando nós lemos os livros portais, a gente apaga, a gente dorme. Tá? A gente começa a ler, apaga, dorme e acorda, e aí fala, nossa, mas eu não entendi nada. É porque é um conhecimento muito novo na humanidade, logo que ele chega, e precisa de uma egrégora para poder acessar esse conhecimento e ancorar esse conhecimento no planeta Terra. Então, é muito interessante que, dependendo do conhecimento muito à frente do seu tempo que o livro portal traz, às vezes as pessoas demoram anos para entender o que o livro trata. E, às vezes, tem muitas pessoas que leem e não entendem completamente nada. Não pega, não capta o que tinha no livro. Por isso também que um livro portal, ele é um livro que é um chamado para nós, é um despertar. Não é porque a pessoa leu e falou para nós que aquilo é um portal, que significa que quando a gente pegar pela primeira vez, a gente vai acessar o conteúdo. Então, é no teu tempo e no teu chamado que esse conteúdo vai se abrir para você. Tá? Então, essas são várias características de livros portais. Por isso que no tempo das bruxas, eles queimaram os livros. Tá? Queimavam os livros, não deixavam as pessoas lerem, porque eram portais de consciência. E a anticonsciência daquela época, né, não queria que esses portais fossem abertos para a humanidade. E nós temos, assim, milhares de livros portais no planeta hoje, livros antigos, que são extremamente atuais, que são portais, e livros novos, que estão chegando também no planeta Terra. Bom, então eu falei aí para vocês o que são, né, esses livros portais. Então, são livros que abrem um portal de consciência, viram uma chave na nossa vida e na vida das pessoas que acessam esses livros. Então, por isso que eu até coloquei aqui o livro sem escrita nenhuma, porque cada vez que você abre, parece que ele está sendo reescrito. Então, ele se reescreve conforme o tempo, o espaço e o estágio de consciência que eu estou quando eu leio o livro. Então, por isso que ele é um livro que não é um livro de romance que a gente lê e depois nunca mais volta a ler. O livro portal, ele é um livro de estudo, é um livro para que você revisite, é um livro que você vai revisitá-lo. De tempos em tempos, você volta a visitar aquele livro, e aí o seu estado de consciência é completamente diferente. É por fato da gente ser diferente, né? A gente vai, conforme a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai expandindo a consciência, nós tornamos seres diferentes. Então, quando você lê a mesma coisa, o livro é o mesmo, você é outra pessoa.
Sim, né? O teu entendimento, a tua consciência. compreensão, o estado de consciência são diferentes. Então, passa a ser como se fosse um livro novo. Você observa aspectos diferentes, você tem insights diferentes, reflexões diferentes. Percepções, tudo, tudo. Então, a gente nem se apresentou, é um vídeo que vai ficar depois do canal. Verdade, que falta de educação, hein? Vou te falar, que casal mal educado. Então, eu sou a Ana Paula do Carmo, Kleber do Carmo, meu marido, meu parceiro divino. Nós somos conhecidos no Instagram como Casal Quanto, e muitas pessoas nos chamam de Casal Quanto, por nós levarmos aí conhecimentos quânticos para as pessoas, né? Sim. E por estarmos sempre conectados nessa maneira. Então, não vamos falar sobre o nosso currículo, que não precisa. A gente não queria nem se apresentar. Não precisa, porque a gente vai levar umas 3 horas falando. É, né? Com certeza. Então, como que os livros portais alteram a nossa vida? Então, eu falei um pouquinho disso para vocês, né? O livro portal, ele traz start de consciência, ele traz transformações na nossa vida mesmo. A gente consegue se perceber antes e depois desse livro. Como você se via antes, como você se viu depois. Eles alteram de tal maneira que, às vezes, a gente termina de ler o livro portal e a gente parece que nasceu de novo, assim, né? Exageros à parte, mas é isso mesmo. Parece que a gente tem uma nova vida nessa vida quando você acessa. Você fala, como que eu fiquei esse tempo todo sem ter esse conhecimento, essa consciência, sem ter esse start, sem ter essa conexão? Nossa, como que eu pude viver sem isso? E também tem muitas vezes que a gente visita o livro portal e a gente tem a nítida sensação que a gente já sabia tudo aquilo, mesmo nunca tendo lido. Eu tinha certeza que eu sabia isso. Nossa, ele está falando comigo. Essa também é uma outra sensação de transformação na nossa vida. O livro portal, ele conversa com a nossa alma. Ele conversa com os nossos corações. E ele vai nos ensinando. Por isso que fala assim, quando o discípulo está pronto, os mestres aparecem, se apresentam. Os livros portais, eles são mestres de consciência também. Então, um mestre, um guru, que as pessoas tanto procuram, ele muitas vezes está numa maestria de um livro que nos conduz. Um livro portal, ele tem essa maestria de nos conduzir. Falou alguma coisa? Não, por enquanto não, só aprendendo junto. Só ouvinte, né? Não, eu ia falar, eu deu vontade de falar, acho que você percebe que eu não quero falar. Sim, vou voltar aqui para ele falar. Eu ia até comentar um dos livros que vai colocar agora. Eu sou muito assim, eu demoro às vezes para ler o livro. A Ana Paula fala para mim, nossa, Kleber, esse livro é um livro portal, você precisa ler o livro. Tá, legal, bacana, não vejo a hora de ler, mas eu não leio. Até que um dia eu bato olho nos livros e falei, caramba, vou dar uma olhada, vou dar uma folheada. Gente, eu pareço uma criança, eu fico, nossa, maravilhado com os conhecimentos, com os insights, com tudo que é trazido. Eu falei, gente, aí tu fica com aquela vontade de pegar um megafone e começar a falar para todo mundo, né? Mas a gente depois percebe que nem todo mundo está preparado naquele momento para ter aquele conhecimento, para ler aquele livro, né? Isso não é uma questão de intelectual, nem nada, é uma questão do tempo, né? O momento de cada pessoa de ler aquele livro. Então, quando eu estou no momento de ler aqueles livros, é uma festa para minha alma, é muito legal, é muito bacana. Isso é muito interessante também, que o livro portal, ele não é para todo mundo a qualquer hora, e não é separando as pessoas, é que às vezes a pessoa está com pontos de vista, com crenças enraizadas, está com crenças muito, vamos dizer assim, antigas ainda, e aí ela não consegue fazer a leitura daquele livro porque não é o momento dela. Então, às vezes a gente chega e fala, nossa, é um mega despertar, esse não é o momento daquela pessoa, ela não vai entender, ela não vai ser chamada, não vai ter esse chamado para o livro, tá? Maria Alice, quer falar alguma coisa? Estou vendo você levantar a mão? Não? Então, tá bom. Então, vamos colocar aqui. Eu vou indicar, eu falei que eu ia dar umas dicas de alguns livros que são livros portais, né? Para vocês, para quem for assistir depois esse vídeo lá no canal do YouTube. Porque por que a gente, com livros portais, a gente propõe grupos de estudo, grupos de discussões, de conexões? Porque a gente, como o livro portal, ele é uma abertura de consciência, de mudança de paradigma de consciência, às vezes a gente foge deles. Então, por isso que acaba sendo mais, vamos dizer assim, fácil, promissor e nos impulsiona mais, quando alguém que já leu, já se despertou para aquele livro, conduz aquele livro num clube de leitura, num clube de bate-papo,
é como se fosse dando gatilhos de status de consciência em nós. Mas nada impede das pessoas lerem os livros sozinhas, né? Então, um livro maravilhoso que eu sempre falo dele é um livro que se chama Um Curso em Milagres. Esse é um livro que tem o livro do professor, o livro do estudante, as meditações e afirmações. Eu sempre costumo dizer que ele não é um livro fácil de se ler, ele é uma prática, por isso que ele tem esse nome, ele é chamado de Um Curso. E a gente pratica por 365 dias. Então, acontecem muitos starts, acontecem resistências, e muitas pessoas com muita consciência ampliada falam que se você não recusar esse livro de cara, se você não resistir, significa que você não está adentrando verdadeiramente nessa consciência de Um Curso em Milagres, porque ele é mesmo para mexer conosco, mexer com as nossas crenças, mexer com as nossas resistências, com os nossos pontos de vista. Então, ele é um livro muito importante, assim, para quem busca consciência, conexões com a energia de Cristo, né? Dizem que foi uma mulher que canalizou, nem tem o nome dela no livro, e que ela canalizou mensagens de Cristo nesse livro, tá? O outro livro portal maravilhoso, para mim também foi um grande despertar, eu conduzi vários grupos de estudo com ele, é o livro Cartas de Cristo, que é um livro extremamente quântico, extremamente atual, também foi canalizado. Essas cartas, elas também estão disponíveis na internet, você consegue baixar as cartas em PDF, mas a sensação do livro, não sei se é porque eu sou de uma outra geração, né? A sensação do livro, ele parece que quando a gente pega, ele abre mais portais do que o arquivo online. Eu já li das duas formas, eu tenho o livro e ele é muito mais forte quando você pega. Um outro livro fantástico, que é de um iluminado, né, de uma pessoa extremamente consciente, que já escreveu vários outros livros portais, canalizou vários outros livros portais. Esse foi o primeiro dele, que é o Eckhart Tolle, que é o livro chamado O Poder do Agora, que ele nos desperta muito para o nosso estado de presença. E ele fala muito sobre o processo de iluminação que ele passou, que não é um processo, assim, muito, vamos dizer assim, fácil nós estarmos em estado de iluminação dentro do plano terreno, vivendo dentro da tridimensionalidade. Então, é um livro muito interessante. As pessoas, quando não estão preparadas para ele, elas se irritam e elas dormem com esse livro, e elas reclamam muito. Ele não fala de outra coisa a não ser do agora. Eu me lembro quando eu conduzia estudos dele, ele só fala do agora, só fala do agora. Então, o livro se chama O Poder do Agora. É por isso que ele fala do agora. Ele ia falar de ontem. Mas ele não fala de outra coisa a não ser do agora. Então, é porque é para você aprender a estar no agora. E esse agora é para você aprender a estar numa presença. Ser presente de si mesmo. Ontem a gente estava fazendo, foi um workshop maravilhoso, muito emocionante ontem mesmo, até eu me surpreendi de tão emocionada que eu fiquei, que foi sobre o eu superior, o seu eu divino, sua missão e seu propósito de vida, né, o workshop que nós fizemos, e eu falava muito sobre o estado de presença. Qual é a diferença entre nós estarmos na presença e nós estarmos distraídos? E esse livro, ele vai abordando muito essa questão do agora. Um outro livro muito legal e que agora explodiu, né, que é o Ho Oponopono. Eu me lembro que quando eu li esse livro em 2012, ninguém nem falava de Ho Oponopono ainda. É um livro do Joy Vitale, chamado Limite Zero, que traz alguns exercícios, algumas percepções do Ho Oponopono, conta a história do Ho Oponopono. É um livro muito bacana de se ler, porque uma coisa é você entrar no YouTube e ver alguém falando e te ensinando a oração do Ho Oponopono. Outra coisa é você pegar o livro e ler um livro que foi escrito por alguém que participou desse processo de divulgação e de expansão do Ho Oponopono. Então, você entra no campo de energia daquele autor. E isso também acontece quando a gente lê um livro portal. A gente acessa o campo de quem escreveu. Por isso que ele é tão forte para nós. É como se fossem vivências, né? Isso. São vivências. Cada livro desse é uma vivência. Sim. E aí, um livro mais atual que está saindo agora, né? Eu acho que foi em 2019 eu comecei a falar dele. Ele é uma trilogia, é o livro de Telos, são 3 volumes. Eles também são livros portais. Fala das cidades intraterrenas, fala do Monte Shasta, fala de seres galácticos.
Então, ele traz assim grandes portais de consciência da multidimensionalidade. Ele é um livro maravilhoso também, é um livro muito incrível, tem vários processos meditativos dentro dele, várias conduções de exercícios dentro desse livro. Ele realmente é fantástico. Já tem muitos grupos de estudo também sobre o telos. Eu não conduzi nenhum ainda sobre o telos, mas já existem vários aí também. É interessante o subtítulo dele, né? Protocolos da quinta dimensão. Sim, ele é bem para essa energia da quinta dimensão, né? Então, as pessoas que querem saber mais sobre quinta dimensão, o que é essa tal quinta dimensão, ele é um livro para acessar esse portal, isso, né? esse portal de conhecimento. Bom, eu sou suspeita com relação ao Theta Healing, todo mundo sabe aqui que eu sou Master Science de Theta Healing, eu fiz mais de 40 formações de Theta Healing, e praticamente todas elas com a Havaiana em person, né, em pessoa, antes da pandemia, fiz várias online agora, refiz algumas online. Todos os livros de Theta Healing são livros portais, todos eles são livros portais. Para mim, eu até não coloquei aqui, mas os que para mim foram mais fortes, mas aí o meu estado pode ser que para você seja diferente. É o livro, o primeiro dela, né, que é o livro que fala sobre a técnica do Theta Healing. O livro Os 7 Planos de Existência, que eu não coloquei aqui, mas os 7 Planos de Existência deve ser seu terceiro ou quarto livro de Theta Healing a ser lido. Você precisa ler os primeiros para poder adentrar nesse espaço do livro dos 7 Planos de Existência. E o livro Você e o Criador também é um livro portal fantástico, que eu já o li 3 vezes, e cada vez que eu leio, eu realmente acesso outro conhecimento. O livro de Theta Healing do Início da Técnica, eu já não sei, eu perdi a quantidade de vezes que eu já li, reli, abro, e sempre tem um conhecimento novo dentro desse livro, tá? Todos eles existem cursos, né, a respeito, quem faz o curso ganha os livros, mas a pessoa também pode adquirir o livro e ler o livro sem ter feito o curso. Um livro que, para mim, é muito bacana também, eu gosto muito desse autor, que é o Greg Braden, é um livro chamado A Matriz Divina, que traz essa jornada, né, dos milagres, da fé, do tempo, do espaço. Ele é um livro que tem bastante conhecimento técnico de física quântica, de portais, de grades multidimensionais, de grades energéticas, mas ele também traz portais de conexões de conhecimento. Eu não sei se você leu esse. Você leu esse? Não, também? Só dei uma folhada. Então, esse é daqueles casos que aqueles que ele folheou que está passando, né? Bom, eu trouxe mais alguns outros livros antigos que também são livros portais, né? Esse livro também do Greg Braden, ele estava esgotado, não tinha mais. E hoje eu entrei na Amazon, né, para verificar se esses livros tinham opções de serem vendidos, e ele voltou a ser editado. Então, esse é um livro muito, muito, muito gostoso de ler. Até mudou a capa, né? Não, é a mesma capa. É a mesma capa? É, mesma capa. Ele é um livro bem gostoso de ler. Quem é Theta Healer vai falar, nossa, a Havaiana tirou daqui a história da bênção, para vocês verem como é antigo, né? Muitos conhecimentos que estão passando aí. Para mim, foi um livro, assim, que aqueceu meu coração, sabe? É um livro gostoso. É um livro que eu dei muito de presente. Dei esse livro de presente para muita gente. Dei de presente, eu dava de presente. Ele tem um valor bem acessível e despertou muitas pessoas. Esse também é um livro bem antigo, esse não é um livro palatável, ou seja, ele não é um livro que você lê e é bem fácil pedagogicamente. Ele é um livro que mexe bastante, que é um livro chamado Mãos de Luz, é um grande portal também. Quando começaram a se falar de energia, esse foi um livro assim que espalhou o conceito de energia. Então, se você trabalha com energia, trabalha com cura, e nunca leu Mãos de Luz, esse é um livro realmente para você dar uma olhada nele. Esse livro aqui, alguns de vocês sabem, né? Eu não trabalho, não ensino mais o Reiki, porque hoje eu ensino muitas outras técnicas, mas eu sou master de Reiki quântico, xamânico, Bushido, Reiki, Mikao Sui, vários outros, né? E esse aqui é o Reiki, é um livro da Diane Stein, que foi uma grande precursora do Reiki Mikao Sui no planeta. E esse livro dela, para quem trabalha com Reiki, quem está na energia do Reiki, quem está aprendendo sobre Reiki,
ele é um livro assim, indispensável para a sua cabeceira, para esse portal do Reiki. Ele também é muito forte energeticamente, ele traz um campo de energia muito forte. O nome não mente, né? Reiki essencial, Reiki essencial. Bom, desculpe, aí tem barulho, o cachorro hoje tá, né? Tá. Um outro livro que eu considero, tem o volume 1 e o volume 2, eu coloquei aqui só o volume 1 para vocês, que é o Antigo Segredo da Flor da Vida, do Drunvalo Melquisedeque. Esse livro ele tem muito conhecimento técnico, muito conhecimento de geometria sagrada, e ele é um portal que traz comprovações científicas também. Isso que é interessante, né? Porque o Drunvalo é um grande pesquisador. Sim. Além de ele ser um excelente escritor, ele ser um cara que tem uma energia absurda, né? Um conhecimento. Ele também é um pesquisador. Então, ele junta essas características dele nesse livro. Eu tive a oportunidade de ler esse livro. É um livro assim também que tem parágrafos que você tem que ler umas 5 vezes para você ver se é isso mesmo que você está lendo. Porque são informações que até chocam de tão espetaculares que eles são. Sim. Você lê outras vezes, fala, será que é isso mesmo que ele está contando? E o mais impressionante é que depois disso ele começa a demonstrar... Ele começa a trazer fotos, documentos. Então, eu falo assim, né? Para quem é São Tomé, para quem é mais cético, para quem gosta de comprovações, para quem curte história e quer acessar um portal de consciência... Esse livro é indispensável. Não é um livro novo também, já é um livro até antigo, mas ele é muito à frente do seu tempo. Muito à frente. Muito à frente. Ele é um livro fantástico. Bom, e aí eu vou falar um pouco sobre o clube de leitura. Eu vou parar aqui um pouquinho, né? E falar um pouco sobre o nosso clube de leitura. Então, qual é o nosso objetivo? O clube de leitura, né, surgiu a partir da proposta de algumas pessoas que começaram a falar para mim assim, Paula, você tem tanta facilidade de decodificar o livro que às vezes é desafiador para a gente ler, às vezes a gente não entende, e você consegue trazer de uma maneira tão fácil, poxa, vamos fazer uns livros, tal, e aí algumas pessoas começaram a me pedir, e aí eu meditei junto com o Kleber sobre isso, né? Me conectei com a essência, com o Criador. Eu falo que eu faço reunião com o Criador, com os mestres, com os seres multidimensionais, galácticos, intraterrenos, com todo mundo, né? E aí eu falei, qual é o meu objetivo de fazer um clube, né, de leitura? Não é um clube do livro, ele é um clube de leitura. Qual é o meu objetivo? É acessar livros portais, é estudar livros portais, revisitar livros portais. Então, o clube de leitura que a gente está conduzindo uma vez por mês, né, 4 encontros no mês, ele tem o objetivo de trazer livros portais que eu já visitei e revisitei, que teve mudanças e transformações na minha vida, na vida do Kleber, de forma direta ou indireta, e nós dois nos unimos, fazemos um resumo desse livro para poder trazer esses conhecimentos de maneira, vamos dizer assim, palatável, pedagógica, mastigada, e para que vocês depois possam alcançar, né, a sua jornada mais ainda. Lembrando, é importante falar isso, que a gente não muda o texto. Não. A gente mantém o texto do livro original, né? Porque para demonstrar realmente as ideias do autor, né? Para que a gente não traga o nosso ponto de vista. O que a gente busca é a reflexão em cima daquele conteúdo, daquela informação que está sendo falada para vocês. Sim, e é muito importante também que a gente sempre indica que você adquira o livro, porque tem livros que você... Esse Antigo Segredo da Flor da Vida, por exemplo, é um livro que a gente não está propondo o estudo dele ainda, né? Eu nunca posso falar, não vou fazer uma coisa, que às vezes eu faço depois. Mas ele é um livro que você deve estudar e ler com calma, sem pressa, porque ele vai trazendo vários insights. Então, o objetivo do clube de leitura é esse, a gente trazer esse bate-papo, esse encontro. Nós percebemos que várias pessoas que estão no Clube do Livro conosco, às vezes tinham o livro, tem o livro em casa e não leu aquele livro, ou começou a ler e desistiu, abandonou o livro, e depois do clube de leitura conseguiu ter realmente mudanças, transformações a partir desse livro portal. Então, o objetivo do clube de leitura é esse, nós nos encontrarmos cada mês
em 4 encontros, sendo esses 4 encontros com livros diferentes, sempre livros portais que possam trazer conhecimento, transformação, insight e mudança. Para nós, mais uma vez, quando estamos revisitando esse livro, né, porque a gente volta a ler e aí a gente percebe realmente conhecimentos novos, e para vocês. Então, é muito interessante que vocês adquiram os livros, porque depois você vai revisitá-lo também de uma outra forma, tá? Então, esse é o objetivo do Clube de Leitura. No Clube de Leitura, nós já passamos por 4 livros. Então, quem estiver nos assistindo e não esteve, são mais livros portais que a gente indica aí para vocês também se despertarem com eles. Nós começamos pelo Jornada para Casa, que é uma parábola de Cryon, da energia de Cryon, que é a energia planetária, né? É um ser que traz toda uma energia de consciência para o planeta. E essa jornada, ela passa por sete anjos, que tem várias representações metafóricas nossa. Então, esse foi um livro que eu conduzi gravando os áudios, e vocês escutavam, e depois a gente conversava, fazia alguns exercícios, algumas reflexões. Depois nós fomos para o livro A Energia ao Quadrado, que eu adoro, é um livro que eu gosto muito também, da Pam Grote, que foi um dos primeiros livros de física quântica que eu adentrei, que tem vários exercícios práticos. Então, ele é um livro que coloca você para praticar o conhecimento, né, as experiências quânticas. Nós passamos por ele, pelos exercícios. É um livro com uma linguagem bem acessível, né? Até porque a autora é bem descontraída, ela tem bom humor, então ela tem umas piadinhas no livro. É um livro bem gostoso de ler, bem facinho de ler. Sim, bem fácil. Mas não, sem deixar de ser um livro com conteúdo bastante muito conteúdo, legal. Ele é um livro bem bacana. Então, quem não leu, quem não participou, é um livro aí que eu sempre indiquei esse livro para as pessoas, sempre falava dele para as pessoas, né? E é muito interessante que tem pessoas que convivem comigo durante 4, 5, 6 anos, e eu falava do livro, mas nunca tinha lido. E aí a gente faz um clube e a pessoa tem despertares, é muito legal. Um outro livro que eu gosto muito, que para mim ele também foi um portal, né? Esse a gente fez só um dia de bate-papo sobre ele, depois indiquei para as pessoas, que é o Desaparecimento do Universo, que ele traz várias quebras de paradigmas, de conceitos. É um livro também bem bacana, um livro portal também. E aí nós entramos, que foi o livro que nós terminamos, né? Esse mês foi o último livro, que é O Segredo dos Mestres e o Mundo Quântico, que traz vários conceitos, né, da física quântica dos autores, e também traz conexões com conhecimentos antigos, conhecimentos de mestres. Então, é um livro também que nos leva a novos conhecimentos, é um livro mais técnico, então cada um foi um estilo totalmente diferente, né? Foram livros portais com estilos diferentes para mexer com várias facetas nossas. E aí a gente vai começar na semana que vem um novo clube do livro, né? Um novo clube de leitura. As pessoas perguntam muito para mim, quando elas vêm perguntar, mas tem investimento no livro? Não é gratuito para a gente poder participar? E eu tenho trazido muito uma fala de consciência, que tudo na vida, nessa realidade tridimensional, ele é pago. Ou ele é pago com o nosso tempo, ou ele é pago com o nosso dinheiro, ou com as duas coisas. Ou ele é pago com o nosso dinheiro e o nosso tempo. Ok? Tudo tem que ter um equilíbrio entre o dar e o receber. E eu sou uma pessoa que me conhece mega ocupada, e o Kleber também. Então, a gente para e dedica todo um tempo para fazer a resenha, para fazer o resumo, para criar um conteúdo, para preparar, para reler, né? Para criar um e-book, para fazer tudo. Então, isso demanda tempo nosso, né? Que é investimento financeiro, que quando eu paro, eu também paro de trabalhar. Então, tem um investimento financeiro, sim, de todas as pessoas que participam desse clube de leitura, para que elas possam ter esse acesso, tá? Por isso que a gente está falando aqui, a gente está indicando os livros, e quem quiser ler, não quiser participar, tudo é válido, não há nenhum problema nisso, mas a gente está muito bem resolvido com as nossas questões financeiras, com as nossas questões de abundância e com as questões de investimento do nosso tempo, tá? E o nosso próximo clube de leitura, que a gente começa na semana que vem, é um livro bem antigo, que muitas pessoas já tiveram acesso, que não entenderam absolutamente nada desse livro, nada mesmo, que ficaram só nos seus pontos de julgamento, e pessoas antigas que acessaram esse livro, a única coisa que elas lembram dele
do quanto essa autora, né, essa mulher extremamente corajosa, uma canalizadora super expansiva, trouxe para o planeta, foi muito julgada, muito ridicularizada na época que ela escreveu, hoje não, né? Mas na época ela passou por muitas situações. Eu me lembro de uma entrevista no Jô Soares, o Jô Soares falando, não sei nem se está essa entrevista no YouTube, pode ser que vocês procurem, falando e realmente fazendo chacota da situação, e lá naquela época esse livro já me chamava a atenção, porque as pessoas ficaram somente com o não comer, porque esse livro é um livro que fala sobre o processo viver de luz, né? Hoje dão outros nomes para o processo, chama Prakti, consciência prânica, desintoxicação prânica, as pessoas dão outro nome para não falar o termo viver de não luz, vincular, né? não vincular de tanto que falaram, né, mal e tal, e as pessoas ficaram na cabeça somente com, ela fala que é para não comer. Os artigos científicos dizem que a pessoa morre, etc. e tal, então eles só ficaram com o conteúdo do livro de não comer. Não entenderam o que tinha no livro, porque quando elas começavam a ler e via que a autora trazia esse processo de desintoxicação das distrações humanas, e uma das distrações é a alimentação, né? A nutrição de vários níveis, com o que você está se nutrindo, com o que você nutre a sua alma, as pessoas já rejeitavam e não entendiam mais nada do livro, né? Então, algumas pessoas sabem, e agora eu vou colocar no YouTube isso, né? Chegou a hora. Chegou a hora de falar. Eu vivenciei essa experiência de 21 dias do consciência prânica, do viver de luz. Não estou aqui para dizer para ninguém fazer isso, porque se você fizer isso na sua casa, você vai morrer sim, porque você não é um processo de ficar sem comer, sim é um processo de grande expansão de consciência de distrações. Eu vivi esse processo inteiro, foi um despertar maravilhoso na minha vida, né? Nem eu imaginava o que depois disso o mundo me preparava, até minhas próprias expansões, que eu ia me tornar uma terapeuta, que eu ia viajar pelo mundo, que eu ia fazer tantas coisas, né? Então, eu vivi esse processo, então eu vou estar... É muito, assim, gratificante eu conduzir esse clube de leitura pelo fato de eu ter lido esse livro 3 vezes antes de fazer a escolha de viver o processo do livro. O Kleber está lendo o livro agora pela primeira vez, ele não tinha lido esse livro. Na época, ele não conseguia sequer entender por que eu estava fazendo essa escolha, ele achava que era algo assim, completamente surreal e desnecessário, né? Sim. E agora ele está... esse livro é fantástico, esse livro é maravilhoso, esse livro é incrível, esse livro é mega atual. Então, é um livro que fala sobre distrações, sobre consciência prânica, sobre multidimensionalidade, sobre os arcturianos, sobre os mestres, sobre Bhagavad Gita, sobre uma série de assuntos. É muito conteúdo, gente. É muito legal, assim, é um livro que tem exercícios, né, que são propostos, espetaculares, é uma grande vivência, esse livro é uma grande vivência. Vocês vão ter essa oportunidade de ter um pouquinho disso no clube de leitura. Então, eu vivi realmente, o lugar onde eu vivi esses... Deixa eu falar só uma coisa. Pode falar. Isso é tipo do livro para fechar a pousada lá de Santo Antônio e fazer lá isso. Porque ia ser tudo a ver com aquela atmosfera. Realmente é maravilhoso. Né? Vocês vão ter um pedacinho e assim... infinitas pessoas já leram ele e não entenderam o que ele tem, né? Então, eu acho que ele tem tudo a ver também com esse momento planetário que a gente está falando tanto de multidimensionalidade. Por que a Paula tem uma técnica multidimensional? Por que estão falando sobre isso? E aí vocês vão ver, uau! A Jasmine Rim se conectou com tudo isso, foi essa percussora corajosa de mostrar que a gente não precisa de nada, nem de comida, né? E eu posso comer, eu como, viu, gente? Eu como, eu sou vegetariana, mas eu como, eu gosto de estar com a família comendo, porque a alimentação, ela, na verdade, é uma troca social. Por isso que também é uma distração.
Então, como eu disse, eu sou suspeita por ter vivido a experiência. Aqui é o Portal Parvati, o lugar onde eu vivi essa experiência. Aqui é a foto do chalé onde eu vivi essa experiência. Depois, no clube, eu vou trazer algumas fotos minhas, né? 21 dias sem comer, 7 dias sem água. O que aconteceu? Como é que ela ficou? O antes e o depois. Também, mais uma vez, não é para falar para vocês fazerem ou viverem essa experiência. Não é isso, não é esse propósito. É apenas para dizer quantas coisas existem já no planeta Terra que nós não fazemos ideia e quanto nós somos milagrosos e quânticos, que temos dentro do nosso próprio corpo possibilidades infinitas e que a gente, às vezes, não se dá conta, não percebe disso. O poder que tem o propósito, né? O poder que tem o seu propósito verdadeiro, né? O propósito da alma, o propósito do coração. Então, a gente vai estar, né, nesse clube de leitura, e depois, deixa eu só, não vou falar de valores aqui. Depois, no outro mês, nós vamos fazer um outro clube de leitura, então já estou marcando os próximos 2, que é Os 4 Compromissos. É um livro muito fantástico também, e que eu já tinha lido há muitos anos, antes até do livro da Jasmine, praticado muitas coisas que tem, são exercícios simples desse livro. E quando eu fui para o México estudar, né, fazer mais formações, tirar meu master de Theta Healing, eu tive a oportunidade de estar com os autores do 5º Compromisso e do Desapego, né, o Compromisso com o Desapego, que são os filhos do autor dos 4 Compromissos. Então, eu pude não só ler, estudar, praticar esse livro, como estar com os autores no México. Eles são mexicanos e eu tive a oportunidade de estar com os 2. Tem um campo de energia fantástico, fenomenal, são pessoas, assim, muito, muito conscientes. Então, eu também vou estar conduzindo para vocês esse outro clube de leitura com esse campo, e esse clube de leitura dos 4 compromissos, a gente vai estar conduzindo com downloads de Theta Healing e com quebra de pactos, porque ele é um livro que, conforme a gente vai lendo, vão surgindo alguns pactos que nós fizemos, e eu vou desfazer também esses pactos e vou trazer download de Theta Healing. Então, o da Jasmine vai ser uma condução de uma forma, e os 4 compromissos vai ser outra condução de uma outra maneira. Vai ser fechado, então, esses clubes de leitura vai ser fechado via Zoom, como a gente tem feito, só que agora o pagamento vai ser feito via plataforma Simpla, os encontros ficarão gravados lá, cada encontro nosso vai ficar gravado e disponível para vocês também acessarem depois, o e-book vai ficar disponível também lá, e vocês vão ter acesso por 6 meses a esse conteúdo, e todo o conteúdo que a gente gerar nos encontros ficarão disponíveis lá para vocês. Eu vou parar essa gravação para poder conversar já com os participantes do clube que estão aqui, e aí a gente vai falar de valores, vai falar de outras coisas, vai tirar dúvidas. Então, eu vou parar a gravação. Eu agradeço a vocês aí que estão conosco. Quer colocar alguma coisa, meu amor? Eu só estou feliz de estar aqui participando desse clube de leitura, desse projeto, né, que a gente resolveu fazer, colocar, e está sendo muito gratificante, né? Está sendo um aprendizado para nós também, né? E poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Sim. Então, eu agradeço a todos que vão assistir esse vídeo. Agora, aquela coisa assim, não esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso vídeo, de assistir os nossos vídeos, blá, 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 aquelas coisas todas que eu não gosto de fazer, mas enfim, né? Vou parar aqui a nossa gravação e a gente vai conversar em off.